Então, olá para vocês que estão acompanhando esse aulão aqui do Ginásio Senador. Eu já imaginei desde o começo que a gente iria falar de Brasil República, que não iria conseguir trabalhar com vocês as questões. Então eu separei as questões do Enem de 2022, 23, os dois últimos Enems, as questões de Brasil República que tinham ali. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora a minha tela. Nela, vocês vão poder assistir, ver essas questões, nós vamos comentar cada uma delas, e aí nós vamos conseguir, assim, a gente trabalhar essas questões, tá bom? Então, vamos lá, compartilhando aqui com vocês a minha tela, e aí fica mais fácil para a gente poder comentar juntinhos essas questões. Deixa eu só achar aqui o botão de apresentação, e pronto, vamos lá. Então, vamos começar com a primeira questão. A primeira questão que nós temos é essa daqui, a questão. Pronto, aí agora sim, acho que vocês vão conseguir ver. Então, olha só. Na construção da ferrovia Madeira-Marmoré, o que quis dizer dos doentes, eternos moribundos a vagar entre delírios febris, doses de quinino e corredores da morte? O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento ao progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. Uma dica primeiro para vocês. Aqui eu comecei fazendo uma coisa que já nem é muito legal. Começar pelo texto. O ideal é que a gente sempre comece pelo comando da questão que está aqui embaixo. Mas tudo bem, vamos lá. No texto, há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico pautada na. A gente acabou de ler o texto está no contexto da construção da ferrovia Madeira-Marmoré, ali na região, sobretudo, do nosso querido Acre e bem no contexto ali do ciclo da borracha e tudo mais. E aí, o que que nós vamos ler aqui então, ó? No texto, há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico pautado na letra A. Discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna. Bom, gente, o texto não está tratando sobre isso exatamente, né? Então, letra A, a gente já descarta. Na incoerência entre maquinaria, estrangeira e controle da floresta, novamente tá bem fora, né? Incompatibilidade entre investimento estatal e proteção aos nativos. Bom, a gente não está vendo a questão dos nativos aqui sendo colocada. Competição entre farmacologia internacional e produtos da fitoterapia também não. E a resposta certa, a letra E. Contradição entre desenvolvimento nacional e respeito aos trabalhadores. Bom, essa é a resposta correta. Se a gente voltar aqui no texto, olha só, nós vamos ver que o texto está falando dos hospitais e da situação de abandono, de desalento desses trabalhadores. Por isso que a resposta certa é a letra E. Aqui, gente, vai uma outra dica para vocês. Vocês vão encontrar muitas questões no Enem que as alternativas estão todas corretas. A questão é que a alternativa não responde ao comando da questão. Muitas vezes eu percebo que o pessoal nas provas de história, de geografia, filosofia, sociologia, as provas de ciências humanas, a dificuldade não está nem em não saber a matéria, está em não conseguir entender o que a questão fala. Então, o texto, claramente, é uma questão essencialmente de interpretação, está fazendo uma crítica sobre como os trabalhadores eram tratados numa obra de desenvolvimento. Porque, veja, a Ferrovia Madeira-Marmoré era uma obra de desenvolvimento. E essa obra de desenvolvimento não contemplava um benefício para todos. Por isso, na letra A, a gente tem essa crítica, certo? Então, essa é a primeira questão aí do número um, letra E. A número 2 também é uma questão de 2022, tá? Aí o texto ficou um pouquinho menor, mas são dois textos. Vamos primeiro ver o comando da questão? Olha aqui o comando da questão. As práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas, respectivamente, a. Então a gente vai ter que ler os textos. Primeiro texto. Em março de 1889, quando apareceram as primeiras romarias atraídas pelos milagres da Beata Maria de Araújo, Juazeiro inseriu-se no rol da fundação do espaço religioso. Construía-se mais um centro como Aparecida do Norte, Canindé
ou Lourdes. Então, esse primeiro texto, estamos falando aqui do contexto de Juazeiro, chamado Juazeiro do Norte, ali no Ceará, finalzinho do século XIX, começo do XX, ainda não é exatamente Brasil República, faltam uns meses para a República, mas a gente sabe que o grosso dessa devoção, que é a devoção ao Padre Cícero, se desenvolve no começo do século XX. Tá bom? E aqui a menção Aparecida, Canindé e Lourdes são centros de devoção do catolicismo romano. Texto 2. Não sabemos ao certo quantas pessoas estavam presentes na capela no momento em que a hóstia sangrou na boca de Maria de Araújo. Padre Cícero nos conta que o fato surpreendeu não só os presentes, mas a própria Beata. Parecia atordoada com o ocorrido. O fenômeno continuou acontecendo todas as quartas e sextas na capela de Nossa Senhora das Dores a partir daquele dia. Os paninhos manchados no sangue que escorria da hóstia e da boca da beata a princípio ficaram sob a guarda do padre Cícero, mas logo foram expostos à visitação pública e, além disso, o sangramento foi proclamado como milagre sem reconhecimento e sem autorização do bispo diocesano. Aqui para dizer para vocês, aqui está narrando o que é o primeiro, mais famoso dos milagres atribuídos ao padre Cícero. Então, inclusive, eu tive oportunidade de ir em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte fica do lado de Crato, a diocese, o catolicismo oficial ficava em Crato, né? E esse milagre, supostamente, na missa, o padre Cícero entregou a hóstia para essa beata e começou a sangrar. Isso nunca foi reconhecido oficialmente pela Igreja Católica, tá bom? Então, de novo, relendo o comando da questão, as práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas, respectivamente, a letra A. Delimitação de paisagens urbanas e abandono de componentes espiritualistas? Gente, não. O texto não está falando de questões urbanas e absolutamente não está falando de abandono de questões espirituais. Pelo contrário, elas estão presentes aqui, né? Dois textos claramente religiosos. Letra B. Demarcação de patrimônios afetivos e apropriação de elementos judaizantes. Gente, o texto está falando de elementos do cristianismo, do catolicismo popular. Então, absolutamente não tem nada de judaico aqui no texto. Expansão das fronteiras regionais e subjetivação do cristianismo medieval. Nós estamos no Brasil do final do século XIX, começo do XX. Não, Idade Média não, né, gente? Circunscrição dos bens simbólicos e admissão de cerimônias ecumênicas. Até há bens simbólicos, tem hóstia, tem fé aqui no meio, mas não tem nada de ecumenismo, são dois textos sobre catolicismo mesmo. E letra E, criação de lugares místicos e experiências do catolicismo popular. Gente, é isso. O texto, ele traz essa vertente da criação de elementos místicos e da experiência do catolicismo popular, né? Número 3. Então, a questão número 3 aí, para a gente poder ver juntos. Então, ó, em 2003, teve início o programa de aquisição de alimentos. Vamos. Então, é um texto sobre isso. Vamos ler o comando da questão agora. A ação governamental descrita constituía-se uma importante conquista para os pequenos produtores em virtude da. Vamos ter que ler. É um texto sobre o programa de aquisição de alimentos. Então, é um texto que nos volta lá para a República, aqui para a República, para a nova República, a República atual em 2003. Então nós estamos falando do mandato do presidente Lula I, então o governo Lula I. Então nós vamos ver aqui, ó. Em 2003 teve início o programa de aquisição de alimentos e com ele várias mudanças na perspectiva dos mercados institucionais. Mercados institucionais, estão falando do mercado ligado ao governo, essas coisas. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando-se principalmente com a segurança alimentar e nutricional. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Incluídas aqui as categorias assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais sem terra, acampados, quilombolas, agroextrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas. Então, mais uma vez, o comando. A ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para os pequenos produtores em virtude da letra A, inovação tecnológica? Não, o texto não nos fala disso, né? Reestruturação fundiária? Não. Comercialização garantida. É isso, gente. O programa de aquisição de alimentos, ele garantiria que os agricultores, as pessoas enquadradas no programa, teriam um mercado garantido na compra institucional, na compra do próprio governo. E aí a gente vai ver isso, por exemplo, em escolas. E aí que presta atenção na palavrinha-chave do texto: mercados institucionais. Se é um programa de aquisição de alimentos, esses trabalhadores terão, então, sua venda garantida. Não tem eliminação do custo do frete, porque continua tendo, né? E negociação da bolsa de valores.
texto passa longe disso. Até aqui, gente, vamos ser sinceros, questões fáceis, plenamente respondíveis, com um pouquinho de contexto histórico, mas muita interpretação de texto. Então, bora aí nesse mês que a gente tem de preparação, afinar a nossa interpretação de texto. É isso que muitas vezes derruba as pessoas nessa questão. E aquilo que eu digo sempre, gente, uma questão a mais que você acerta é sempre um bom negócio, ajuda no seu TRI e pode ser o que separe você daquela vaga que você tanto quer, né? Muito bem. Questão número 4. Com base nos trechos do documento, as finalidades do órgão criado permitiriam ao governo promover então vamos ver aqui, ó, Decreto-Lei 1949, de 27 de dezembro de 1937. Pelo ano, nós já sabemos, nós vamos falar de Estado Novo. 1937, então é Estado Novo. Artigo 1º, fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, diretamente subordinado ao Presidente da República. O DIP tem por fim coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. Aqui um errinho de português do próprio decreto, mesma não é elemento de referência, tá bom? A gente não usa ele para citar alguma coisa já dita. Autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para importação de papel para imprensa, uma vez demonstrada, a seu juízo, a eficiência e utilidade pública dos jornais ou periódicos por eles administrados ou dirigidos. Então, com base no trecho dos documentos, as finalidades do órgão criado permitiram ao governo promover diversificação da opinião pública. Queridos, nós sabemos que o DIP tinha uma das funções, era justamente censurar a opinião pública. Então, absolutamente não. Letra A já pode descartar. Letra B, mercantilização da cultura popular. O texto está falando do DIP, que é imprensa, propaganda. Não, não tem muito a ver com isso. Letra C, controle das organizações sindicais. Com certeza não. Cerceamento da liberdade de expressão. Gente, o DIP fazia censura? Fazia. Isso é cercear, quer dizer limitar a liberdade de expressão? É sim. Além disso, o DIP fazia as propagandas do governo. Resposta certa, letra D. Privatização dos meios de comunicação? Não, não é isso, até porque o meio de comunicação já era privado, a maioria, né? Apesar de que Vargas cria alguns mecanismos públicos de comunicação, como a Hora do Brasil, né? Então, letra D, passinho aí. Questão número 5 agora, né? Então vamos lá. Opa, já veio com a resposta, olha que sem graça. Muito bem, vamos ler a questão. Já está marcada a resposta, acho que foi um erro meu na hora de elaborar aqui o slide. Realmente foi. Bom, mas considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam ao apresentarem uma reflexão sobre, vamos ver o texto um. Como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Essa palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Depois, a experiência de ver os filhos com fome na década de 1950, descrita por Carolina, é vivida no Brasil de 2021, por uma moradora de Petrolândia, em Pernambuco. Eu trabalhava de ajudante de cabeleireira, mas a moça que tinha o salão fechou. Eu vinha me sustentando com o auxílio que tinha, mas agora eu não fui contemplada. Às vezes as pessoas me ajudam com os alimentos para os meus filhos. De vez em quando, eu acho algum bico para fazer, mas é muito raro. Tem dias que eu não tenho nem o leite da minha bebê. Considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam ao apresentarem uma reflexão sobre a recorrência da miséria. É isso, o texto nos deixa claro, está falando sobre o drama da fome. Aqui nós temos o primeiro texto da Carolina, né, de Jesus, é um texto da década de 50. A fome foi uma questão importante na década de 50. E, lamentavelmente, no contexto da pandemia de Covid-19, nos anos 2020, 2021 e ainda começo de 2022, ela foi um tema muito importante também. E volta e meia, ela é um tema que aparece com recorrência. Então, a gente tem alguns períodos de fome no Brasil muito sérios. Por exemplo, ali o período de 1870, que a gente tem uma grande seca no Nordeste, alguns falam em milhões de mortes nesse período. Depois nós vamos ter aí durante a Primeira República, né, alguns movimentos sociais como Canudos, Contestados, Santa Dica, a questão da miséria está muito patente. Nós vamos ter a década de 50, isso também é importante, sobretudo no contexto de uma crisezinha econômica que nós temos ali no governo Dutra. Durante a ditadura, há um crescimento muito sério da miséria, tá, gente? E, claro, no primeiro mandato e no segundo mandato do presidente Lula,
com a questão dos programas de combate à fome, como Fome Zero e tudo mais. E, finalmente, no período da pandemia, quando as questões econômicas e tudo mais acabam também agravando o quadro da fome. Inclusive, é um tema que volta e meia aparece até como tema de redação de alguns vestibulares por aí. Agora vocês estão ouvindo barulho de cachorrinho latindo, é o do vizinho, tá, gente? Eu tô fazendo tudo bem caseiro, não peguei meu microfone, eu até tenho, mas tá ali, enfim, isso aqui é mesmo uma ajuda para vocês. Então é a questão da miséria. Não tem, não tá falando de saúde, não tá falando de superação da escassez. Por que que não é que a letra C ali? Porque na verdade eu tô falando de escassez em 50 e da escassez em 21. Não é a constância da economia, mas também não tá romantizando a carência, não. Beleza? Questão número 6. Vamos lá. O acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados de 1970, atesta a seguinte característica do regime político institucional vigente. Gente, é Brasil República, meados de 1970. O que está acontecendo no Brasil? Ditadura militar. Então, alguma coisa sobre a ditadura. Vamos ver o texto. No cemitério, a sociedade religiosa encarregada do funeral, aterrorizada, apressou a cerimônia de tal forma que a mãe de Herzog perdeu o momento em que o caixão do filho começou a ser coberto pela terra. Quatro jornalistas que estavam presos no DOI chegaram para assistir ao sepultamento. Um se afastara chorando. Dizia: Eles matam, eles matam. Não pergunte nada. Não podemos dizer nada. Eles matam mesmo. Falava-se baixo. Ouviram-se dois curtos discursos. O primeiro, da atriz Ruth Escobar. Até quando vamos suportar tanta violência? Até quando vamos continuar enterrando nossos mortos em silêncio? No segundo, Audálio Dantas recitou o navio negreiro de Castro Alves. Senhor Deus, os desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto terror perante os céus. Gente, o texto fala do sepultamento de Vladimir Herzog. Vladimir Herzog foi morto pela ditadura, no DOI-CODE. Ele vai prestar depoimento ali, de maneira livre, espontânea. E ele não sai de lá, ele sai morto. E aí é muito conhecida a foto dele, né? Supostamente divulgada pelo regime, que ele está enforcado. Mas você vê que claramente ele sequer encosta, as pés encostam no chão, então não tem como ter sido ali, né? Um enforcamento. É claro que aquilo é tudo arranjado. E ele é uma das vítimas do regime. E aí o texto está falando da questão do velório dele. Então, o acontecimento descrito, de novo, o assassinato de Vladimir Herzog, o Vlado, né, ocorrido em meados de 1970, atesta a seguinte característica do regime político institucional vigente. Letra A. Incorporação da estética popular para justificar o ideal de integração nacional. Queridos, o texto não está falando disso. O texto está falando de violência, o texto está falando da morte, da repressão. Até poderia ser se fosse um outro texto. O texto não tem nada a ver com isso. Entenderam? Letra B. Afirmação da estratégia psicossocial para favorecer o objetivo de propaganda cívica. De novo, não tem a questão da propaganda nesse texto. Esse texto está falando de um velório. Institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar os focos de resistência. Gente, não era para isso que a ditadura torturava e matava? Não era para garantir que os dissidentes, não era para garantir que aqueles que se revoltassem contra o sistema é, desistissem? Então a letra C aqui está correta. Adoção de cerimoniais públicos para controlar as manifestações de grupos opositores, não. E estatização dos meios de comunicação para selecionar a divulgação de atos governamentais. Não houve isso. O que houve foi um acordo aliado a uma censura muito forte dos meios de comunicação, né? Que isso era muito comum no Brasil da época. Questão número 7. Tá acabando, gente. Vamos com fé aí e força. Os sindicatos rurais foram tratados da forma descrita no texto, porque o governo pretendia utilizá-los para. Tá, a gente não sabe pelo comando da questão de que nós estamos falando. Então vamos lá. Golpe militar de 1964, então, ó, ditadura de novo, foi implacável no combate ao que restara das ligas camponesas, generalizadas na década anterior. Que década anterior? Década de 50. No entanto, em relação aos sindicatos, a atitude foi ambígua. Por meio de acordos com os Estados Unidos, foram concebidos centros sindicais e cursos de liderança com base em princípios conservadores e ministrados por membros da Igreja Católica. Então, nós vamos ter a figura dos sindicatos rurais. Aqui, gente, sindicato rural, ele é o sindicato patronal do dono das terras, tá? É o contrário do sindicato dos trabalhadores rurais, que aí tem uma característica mais de luta e tudo mais. Letra A, controlar as tensões políticas.
A gente pode ser, né? Você controla ali os sindicatos para isso. Vamos ver as outras, mas a princípio a letra A pode ser. Limitar a legislação trabalhista? O texto não está falando Percebe que não tem nada no texto para limitar a legislação trabalhista? Entre A e A, B, a gente vai ficar com a A. Vamos ver a C. Divulgar o programa populista. Nós estamos na ditadura, não está em cena esse populismo. Vamos ficando cá. Regularizar a propriedade da terra. Gente, isso nunca foi uma pauta da ditadura. A ditadura, pelo contrário, a questão fundiária foi muito maltratada pela ditadura, né? Estimular a oferta de mão de obra, essa absolutamente não tem nada a ver com o texto. Gente, a letra A. E aqui fica uma outra dica. Às vezes, de cara, você pode até ficar com um pouquinho de dúvida de qual é a resposta certa. Aí dá uma olhada nas outras e você vai eliminando, como a gente fez agora. De novo, todas as questões que nós vimos até aqui e pela interpretação do texto e sabendo um pouquinho do contexto, dá para ir de boas. Percebe? Não dá para você ficar 100% só com o texto. Essa questão é muito clara com isso. Mas o texto ele te aponta o caminho para ir, entendeu? Então o texto ele é um suporte da questão. Claro que vai depender do seu conhecimento, mas a interpretação aqui ela ajuda. Galera, tá acabando, só falta duas questões, tá? Número 8. 8, lembrando das que a gente separou, tá? Porque há mais nos Enems, por exemplo, 2021, 2020, tem mais desse assunto também. Eu separei 22 e 23 até por uma questão de tempo. Conforme o texto, as correspondências trocadas entre imigrantes no Brasil com seus países de procedência constituíam um dispositivo tecnológico que possibilitava o OA. Nós vamos ter que ler um texto grande, mas faz parte. Os vapores cruzavam os mares, transportando pessoas, mercadorias e ideias, e ainda carregavam a mala postal, repleta de mensagens. Múltiplas histórias escritas atravessavam o oceano buscando por notícias de filhos e pais, irmãos, maridos e esposas, noivos e noivas. As missivas traziam boas e más novas e comunicavam alegremente nascimentos e casamentos, também doenças e mortes. E enviavam declaração de amor e fidelidade, fotos de família. Encaminhavam conselhos de velhos, pedidos de ajuda e de dinheiro. Expediam cartas bancárias e de chamada. Essa literatura epistolar é de carta, tá, gente? Literatura de carta, no caso. Possibilitava a transmissão e reconstrução das tradições. Os deslocamentos tornaram-se um dos maiores, um dos mais potentes produtores de escrita ao longo da história. Mais uma vez, relendo o comando da questão, conforme o texto, as correspondências trocadas entre imigrantes no Brasil com seus países de procedência constituíam um dispositivo tecnológico que possibilitava o A. Letra A. Disputa ideológica entre a comunidade estrangeira e as de nativo? Não é bem isso, né? O texto não está falando de nenhum tipo de disputa. Circularidade cultural entre a sociedade de partida e a de acolhimento. É isso, né? Olha aqui que a gente vai ver, ó. As missivas traziam boas e más novas, comunicavam nascimentos e casamentos, doenças e mortes, declarações de amor. É, ó, essa literatura epistolar possibilitava a reconstrução, a transmissão e reconstrução de tradições. Então a letra B, ela tá certa. Controle doutrinário das narrativas cotidianas de origem. Não, isso não está no tema. Fiscalização política de fluxos das populações do Novo e do Velho Mundo. Também não. Monitoramento social dos grupos de trabalhadores da cidade e do campo. Menos ainda. Finalmente, número 9. Parabéns para você que está chegando até aqui. Tá acabando, galera. No contexto descrito, as mudanças mencionadas proporcionaram às mulheres. Que mudanças são essas? Não sei, vamos descobrir. A partir da década de 30, então nós estamos na era Vargas, né? Começaram a ser discutidos no Brasil os princípios da racionalização do trabalho. As preocupações com a cozinha e o trabalho doméstico foram introduzidas com a medicina sanitária e a oferta de gás e eletricidade para o uso doméstico no início do século XX. A organização da cozinha visava atingir uma simplificação das tarefas com a economia de movimentos, barateamento dos equipamentos a partir da produção em larga escala. Padronização e racionalização da habitação e de seus componentes visavam a radical transformação da casa, em especial da cozinha, e apoiava-se tanto no desenvolvimento de novos equipamentos quanto nos estudos de racionalização do trabalho doméstico. A principal preocupação era o desenvolvimento de um novo tipo de habitação que deveria induzir um novo comportamento social. Então, no contexto descrito, as mudanças mencionadas proporcionaram às mulheres
Controle do orçamento familiar? Não, o texto não falou nada de controle do orçamento familiar. Vamos ser sinceros, essa é uma luta que a gente tem em alguns lugares até hoje, por mais que as mulheres já são a maioria das chefes de lá. Libertação das tradições religiosas? O texto falou alguma coisa de religião, gente? Não, né? Exercício da representatividade política. Ó, aqui tem uma pegadinha. Década de 30 é quando as mulheres ganham direito a voto no Brasil, especificamente em 32 com a reforma do Código Eleitoral de Vargas. E elas vão votar pela primeira vez na Constituinte em 33. Mas o texto não fala disso, gente. Entende? As mulheres de fato alcançaram na década de 30 e bem no comecinho dela o direito a voto. Mas não é isso o texto. Ampliação dos momentos de socialização. Gente, isso é verdade, porque a partir do momento que você diminui o tempo com a cozinha, porque é o que o texto está falando, diminui o tempo com as atividades domésticas, que nós sabemos que nesse período eram essencialmente femininas e infelizmente ainda são em muitos lugares. Né? A gente tem lentamente um aumento da participação masculina, mas ainda é muito pequeno. Inclusive, é sempre um tema também possível de ser explorado em redações. O afastamento das atividades especializadas está errado, tá bom? Então, gente, essas foram as questões que eu separei para vocês. Essas 9 questões, então tinham tanto no Enem de 2022 quanto no Enem de 2023. Eu sei que eu fiz isso um tiquito rápido, mas é aquilo também, eu não quero tomar todo o tempo de vocês, que eu sei que vocês têm filosofia, têm biologia, português, matemática, geografia, enfim, várias matérias para estudar. O que que eu posso dar de dica? Primeira delas, então, sempre ler o comando da questão. Porque você já vai ler o texto procurando a informação, sabendo o que que você precisa procurar em cada lugar. Outra dica, preste atenção naquelas palavrinhas que vão ser guias, que vão te ajudar a encontrar a resposta. Tá meio perdido? Já vai eliminando ali as que claramente são erradas. É melhor ficar em dúvida entre duas, às vezes três, do que nas cinco de uma vez, né? E claro, confia no que você sabe. Por incrível que pareça, gente, se a gente conseguir treinar mais a nossa capacidade de interpretação, fica mais fácil fazer os contextos que a gente aprendeu nas nossas aulas de história, lá no ensino médio de vocês, nesse aulão maravilhoso que vocês estão vendo. De resto, só me resta desejar uma excelente prova. Obrigado pela atenção. E claro, vocês têm os meus contatos. Qualquer dúvida, a gente se fala nos nossos privados. Gente, então agradeço demais a atenção de vocês. Vou encerrando por aqui esse vídeo. Um abraço e até a próxima.